Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Em um estádio de batalha na área alta da cidade. Este era um estádio de batalha profissional. Além dos locais de batalha, havia alguns dispositivos virtuais relacionados a animais de estimação. Esses dispositivos virtuais de animais de estimação de batalha eram jogos de arcade populares. Em uma das salas privadas, Xiao Yueshun estava sentado em frente ao dispositivo virtual do animal de estimação de batalha e olhava para a tela cinza com o rosto nublado. Ela havia perdido novamente. Esta foi a 207ª vez. Desde que recebeu a mensagem de sua professora, ela passou muito tempo pensando sobre a questão em casa. Isso não produziu nenhum resultado. Então, ela foi ao estádio de batalha para praticar em uma simulação. De acordo com a exigência da questão, ela escolheu a configuração padrão dos animais de estimação de batalha. No entanto, não importava como ela tentasse e não importasse as habilidades que ela usasse, seu animal de estimação seria morto pelo leão do limbo. Em várias ocasiões, ela esteve muito perto de fazer seu animal de estimação e o leão do limbo perecerem juntos, mas todas as vezes, ela simplesmente não tinha aquele toque final e ela perdia. Isso é muito difícil. Xiao Yueshun estava suando. Ela puxou a vara para começar de novo. 5 minutos depois, a tela escureceu novamente. De novo. Perdido. De novo. Vez após vez, Xiao Yueshun não conseguia nem se concentrar. Sua professora lhe dera 3 dias, mas ela não tinha a mínima ideia no momento. Tendo perdido tantas vezes, sua mente ficou confusa. De repente, algumas informações que ela quase tinha esquecido surgiram. Como ela não tinha outra escolha, ela subconscientemente começou a implementar esse método. Primeiro, use o hino da morte. Então, a incursão da alma. No entanto, antes que ela pudesse usar a incursão da alma, o leão do limbo atacou. O hino da morte não teve efeito algum. A tela escureceu por mais um tempo. A mente de Xiao Yueshun clareou. Ela mordeu os dentes. Ela sabia que esse método nunca funcionaria. Era ridículo que ela tivesse alimentado uma leve esperança de que o método do mentiroso faria maravilhas. Ela começou de novo. Quando ela estava prestes a lançar o ataque novamente, de repente, ela se lembrou de que o método do mentiroso não começou com o hino da morte. Ele disse para usar névoa negra e rugido mortal antes do hino da morte? Como as duas habilidades não eram úteis para o leão do limbo, Xiao Yueshun as pulou diretamente. Ela franziu a testa e clicou no teclado. Névoa negra foi liberado. Então, o dançarino cadáver liberou o rugido mortal. Ela rapidamente seguiu com o hino da morte. Ela não sabia por que estava tentando o método daquele mentiroso novamente. Talvez fosse porque ela não tinha absolutamente nenhuma maneira de lidar com esse leão do limbo. Na tela, o dançarino cadáver ficou parado no local e usou o hino da morte. Xiao Yueshun lançou um olhar para o leão do limbo. Anteriormente, toda vez que ele usava essa habilidade, o leão do limbo atacava o dançarino cadáver porque esse era seu momento mais vulnerável. No entanto, desta vez, para sua surpresa, ela percebeu que o leão do limbo estava parado, balançando a cabeça como se estivesse preso em algum tipo de ilusão. A mente do leão do limbo estava perturbada? Xiao Yueshun ficou surpresa. Ela abriu bem os olhos. Quase por instinto, ela iniciou a incursão da alma. O leão do limbo tremeu por um segundo e então uma névoa surgiu sobre seus olhos. A incursão da alma funcionou. Xiao Yueshun ficou atordoada. Então, ela se lembrou do terceiro passo que o mentiroso lhe dissera, para fazer o dançarino cadáver dar um passo à frente e socar o leão no rosto. Mesmo sem a explicação daquele mentiroso, Xiao Yueshun claramente aproveitaria essa rara chance para dar o golpe final. Logo, o dançarino cadáver atacou o leão do limbo e o despedaçou. Desde o começo, o leão do limbo não teve chance de revidar. Foi uma vitória tão fácil. Xiao Yueshun olhou para a palavra vitória na tela. Ela ainda não conseguia aceitar isso. Foi tão fácil assim? Ela ganhou. Muito tempo depois, ela voltou a si. Tomada por um sentimento misto, ela começou o jogo novamente. Desta vez, ela escolheu a mesma combinação de habilidades de antes: névoa negra, rugido mortal, hino da morte, incursão da alma. O leão do limbo afundou novamente na ilusão enquanto tremia. A combinação funcionou novamente. Xiao Yueshun controlou o dançarino cadáver para destruir o leão do limbo de uma só vez. A palavra vitória surgiu na tela. Ela venceu novamente. Xiao Yueshun olhou para a tela. Ganhar uma vez pode ser uma coincidência, mas ganhar 2 vezes seria outra coisa. Anteriormente, ela havia tentado todos os meios que achava eficazes, mas nenhum deles funcionou. No entanto, ela ganhou 2 vezes seguidas usando o método daquele mentiroso. Ela permaneceu em silêncio por um momento e então tentou novamente. Ela venceu. E de novo.
Ela ganhou 8 vezes seguidas. O mesmo método e a mesma vitória sem nenhum acidente. A vitória se tornou uma certeza. Ela parou por um momento e então mergulhou de volta no jogo. Desta vez, ela usou seu antigo método. Logo, a tela ficou cinza. Ela havia perdido. Várias vezes depois, ela teve certeza de que para vencer esse leão do limbo, ela teria que seguir o caminho daquele mentiroso. Espere um minuto. Se o método funcionou, então essa pessoa não era mentirosa. O rosto de Xiao Exu empalideceu com esse pensamento. Se ele não fosse um mentiroso, então ele deveria ser realmente um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado. E ela havia registrado queixas contra um guerreiro de animal de estimação de batalha com título. Ela estava coberta de suor frio e parecia estar terrivelmente pálida. Ela até ligou para aquela pessoa e lançou abuso verbal contra ela profusamente. Seu coração estava batendo forte. A única coisa que a deixou feliz foi que ela tinha escondido seu número real. Aquela pessoa não sabia quem ela era. Não. Tenho que retirar as reclamações imediatamente. Ela não estava com vontade de continuar os experimentos. Ela saiu correndo do estádio de batalha imediatamente. Quando ela voltou para casa, ela imediatamente acessou a internet para retirar a reclamação, apenas para descobrir que ela estava sendo processada e não poderia ser retirada. Normalmente, o feedback seria fornecido após 2 ou 3 dias, quando a reclamação estivesse sendo processada. Xiao Exuan clicou no mouse loucamente, tentando parar o processo. Mas não houve reação. Seu rosto estava nublado. Ela queria abrir a janela de bate-papo para se desculpar com aquela pessoa. No entanto, ela havia bloqueado o bate-papo dele e o excluído na lista negra. Ela não conseguia nem desbloqueá-lo. Xiao Exuan estava frustrada demais para chorar. Então ela se lembrou do telefone. Mas logo ela chorou de novo. Ela tinha colocado na lista negra e deletado aquela pessoa do telefone dela também. Para piorar, ela não se preocupou em memorizar o número dele. Estou condenada. Não há como consertar isso. Xiao Exuan estava deprimida. A única coisa que a fez se sentir melhor foi que o cara não a conhecia. Senão, ela nem conseguiria dormir. Não se preocupe. Entregarei minha resposta. Isso será um lembrete para não ser tão imprudente no futuro. Xiao Exuan suspirou. Ela abriu a pasta, encontrou a pergunta e então digitou a resposta. Então, ela enviou por e-mail para sua professora. Caso sua professora perdesse esse e-mail, ela ligou para sua professora logo depois. Senhora Xiao Exuan, eu queria te ligar. Senhora, o que foi? A montanha Longtai está se abrindo. Acabei de receber a notícia de que nossa academia pode selecionar 3 alunos para irem para a parcela 65. Pelo que sei, a parcela 65 é uma das parcelas prioritárias e as equipes serão lideradas pelo futuro chefe da família Qin. Deve haver muitos tesouros lá. Aqueles que se juntarem à equipe podem ganhar um tesouro cada. É gratuito entrar para o time. Nossa academia teve essa chance por meio das conexões do nosso diretor. Mas você deve saber que muitos alunos querem ir e agora estão brigando pela chance. Se você se sair bem desta vez, tentarei colocá-lo lá. Xiao Exuan ficou chocada com a notícia. Montanha Longtai? Ela já tinha ouvido falar sobre isso quando foi explorar áreas áridas antes, mas nunca tinha ido lá. Além disso, a família Qin que foi mencionada era uma suzerana local na cidade base de Longjiang. A família Qin podia fazer o que quisesse, desde que não controlasse completamente a cidade. Senhora, o que você quer dizer? Eu te dei uma pergunta da última vez. Pense sobre isso e resolva. Essa é uma pergunta de nível avançado. Respondê-la pode lhe render muitos pontos. Xiao Exuan entendeu. Ela se sentiu feliz e preocupada. Ela disse: Senhora, eu terminei. Acabei de enviar para você por e-mail. Sério? Tão rápido? Você tem mais 2 dias. A montanha Longtai vai abrir depois de amanhã. Não há pressa. Ok, mas a resposta que eu dei deve ser a melhor. Você tem certeza? Bem. Na loja. À noite, Suping saiu do terreno de herança do Rei Dragão. Ele colocou os 2 animais de estimação treinados no espaço de treinamento e sentou-se para descansar um pouco. Com muito esforço, ele explorou mais de 70 terras de escamas de dragão no território ancestral do Rei Dragão, deixando cerca de 30 pedaços de terra para serem explorados. Suping acreditava que poderia cobrir todas as terras em um dia e uma noite. O dragão infernal, o cão dragão negro e a piton roxo atingiram a idade adulta e, portanto, aumentaram em poder. Como tal, a exploração de Suping progrediu muito mais rápido. As terras de escamas de dragão no território ancestral do Rei Dragão não podiam mais fazer maravilhas para os 3 animais de estimação. Afinal, este é o terreno da herança elementar, e os seres mais perigosos lá dentro são os reis bestas. Suping disse a si mesmo.
Embora os reis-bestas fossem seres que ele não conseguia derrotar no momento, não havia muitos reis-bestas nas terras de escamas de dragão. Além disso, o estímulo do rei das bestas por si só não conseguiu estimular um desenvolvimento rápido nos 3 animais de estimação. Suping descansou por um momento, então ouviu alguém se aproximando de repente. Alguém estava batendo na porta. Suping estendeu sua consciência para fora e viu que era Su Linghui. Ele foi abrir a porta e viu Su Linghui parada perto da porta com a lancheira na mão. Suping lembrou-se do que disse no dia anterior. Ele perguntou: "Por que não te vi esta manhã?" "Eu tive aulas matinais hoje." Su Linghui deu-lhe a caixa e lançou um olhar para a loja escura como breu. Ainda assim, ela não viu o que estava tentando encontrar e sentiu pena disso. Ela perguntou a Suping: "Por que você não acende a luz?" "Para economizar eletricidade." Su Linghui curvou os lábios. Ela entrou na loja e disse: "Vou deixar bola de neve com você agora. Você tem alguma vaga sobrando?" "Algumas." Suping levou sua refeição até o balcão, sentou-se e comeu. Quando ele tivesse os animais de estimação treinados, ele contataria seus donos para virem buscá-los. Algumas pessoas tinham ido lá à tarde, então algumas vagas estavam se abrindo. Su Linghui ficou aliviada. Suping estava devorando sua comida. Ela bufou para ele e disse relutantemente: 100 mil, certo? Sim. Algum desconto? Não. Que tal 99 mil? Su Linghui ligou o telefone e transferiu o dinheiro para Suping, ainda relutante. Suping verificou. Ela transferiu 100 mil. Então, ele assentiu e disse: "Coloque o carvão aqui." Su Linghui abriu o espaço para animais de estimação e invocou seu animal de estimação principal, a besta fantasma de chamas. A besta fantasma da chama mostrou suas presas para Suping e levantou a cabeça orgulhosamente, dando a Suping um olhar cheio de desprezo. Ele havia enganado essa pessoa estúpida muitas vezes. Os olhos de Suping piscaram quando ele viu a besta fantasma da chama. Ele se lembrou de que quando acordou neste mundo no primeiro dia, ele tinha sido assustado para fora da cama. Ele quase quebrou o nariz. "Finalmente, você é meu." A besta fantasma da chama notou a estranheza nos olhos de Suping. De alguma forma, eles pareciam frios e ficaram confusos. Mas logo, a besta fantasma da chama se acalmou e se perguntou se estava tendo uma ilusão. "Você deve cuidar bem de bola de neve. E não o chame de carvão." "Claro." Suping assentiu com um sorriso. "Eu irei para a terra não cultivada depois de amanhã. O treinamento estará pronto até lá." Su Linghui perguntou. Ela sabia que o treinamento na loja de Suping progredia rapidamente. Mas como isso era de importância crítica para ela, ela pensou que poderia muito bem ter certeza. Suping ficou surpreso. "Você também vai para lá?" "Sim." "O quê?" "Também." Su Linghui percebeu uma pista depois de responder à pergunta. Ela estava confusa. "Você vai?" Suping inadvertidamente deixou escapar o segredo. Ele balançou a cabeça em negação imediatamente. Ele não estava mentindo, por si só. Ele estava indo para o reino misterioso, não para a terra inculta exatamente. "Então por que você disse também?" Su Linghui ainda estava desconfiada. Suping respondeu: "Um amigo meu está indo." "Quem?" "Alguém que você não conhece." Suping não perdeu tempo com ela sobre isso. "Já que você vai para lá, leve a barreira de água com você. Você pode me devolver quando voltar." Su Linghui pensou sobre isso. Claro. Ela amava aquela barreira de água. Ela havia percebido quão útil essa barreira de água era na partida de treino anterior. O animal de estimação de 5ª categoria de seu oponente a atacou muitas vezes, mas não conseguiu machucá-la nem um pouco. A barreira de água era incrivelmente forte. Ela não sabia onde Suping havia encontrado esse item. Mas como Suping lhe trouxe muitas surpresas e lhe mostrou muitas mudanças, gradualmente ela se acostumou com esses mistérios. "Então, eu vou levar comigo," disse Su Linghui. Ela não gostaria de ficar com a barreira de água para seu próprio bem, mas decidiu ficar com ela por enquanto, já que Suping ficava na loja todos os dias sem sair. Ele estava seguro lá. Era a primeira vez que ela ia para a área árida. Ela estava ansiosa para visitar este lugar onde tantos formandos estavam reunidos. Ao mesmo tempo, ela estava assustada. Ela se perguntava se encontraria algum perigo. Com a barreira de água, ela se sentiria mais confortável. O ano letivo ainda não acabou. "O que você está fazendo aí?" Suping se perguntou. O fim do semestre estava a mais de 10 dias de distância. Su Linghui respondeu. A partida de treino acabou e há muito poucos eventos escolares mais tarde. Então, alguns de nós, os melhores alunos, fomos recomendados a ir para a área árida para treinar. Alguns.
Suping se perguntou. Existem outros? Claro. Su Linghui ficou sem palavras. Suping era um professor avançado na academia. Por que ele não sabia sobre um evento tão importante na academia? Somos 16 no total. Temos os 5 melhores da segunda série, os 10 melhores da terceira série e 2 da primeira série, eu e o cara que ganhou o segundo lugar. Explicou Su Linghui. Ela abriu um sorriso presunçoso. Isso foi uma honra para ela. Quando o anúncio foi feito em sua classe, ela foi cercada de elogios. Suping fez o cálculo. Não deveria ser 17 no total. Su Linghui revirou os olhos. Havia 17, mas aquele Yao do terceiro ano disse que estava indo para um treinamento secreto em outro lugar. Ele não vai conosco. Suping entendeu. Ele perguntou novamente. Você está indo para uma área de classe C ou classe B? Su Linghui levantou as sobrancelhas. Ela aprendeu com aquele veterano Sr. Qin que estava favorecendo-a recentemente sobre a classificação. Ela não sabia que Suping também tinha esse conhecimento. Como você sabe sobre a classe B e a classe C? Você já esteve lá? Ela questionou. Suping não satisfez sua curiosidade. Responda minha pergunta primeiro. Su Linghui fez beicinho e disse infeliz. Claro que é uma classe C. Somos todos estudantes de graduação e as áreas da classe B são perigosas. Você acha que podemos ir lá quando quisermos? Suping ficou aliviado. Se eles estivessem indo para áreas de classe B, mesmo com a barreira de água, Suping ficaria preocupado que sua irmãzinha não conseguisse voltar. Afinal, até mesmo um explorador sênior como Ye Xingshan quase perdeu a vida em uma área de classe B. Foi Suping quem o salvou. Bom. Suping tinha outra pergunta. Você vai treinar na área árida ou vai entrar nas fraturas espaciais? A área árida e as fraturas espaciais representavam 2 níveis de perigo. As fraturas espaciais eram categorizadas como de nível alto, médio e baixo. Na maioria das áreas áridas de classe C, havia fraturas espaciais de baixo nível. Afinal, a principal razão pela qual as áreas áridas surgiram foi que essas áreas tinham sido ocupadas por bestas que escaparam das fraturas espaciais. Houve exceções, é claro. A fratura espacial para onde Suping foi da última vez era em uma área estéril de classe B. No entanto, essa fratura espacial era quase tão perigosa quanto uma área estéril de classe A. Como você sabe sobre fraturas espaciais? Su Linghui ficou surpresa. Suping parecia estar mais informada do que ela. Você já visitou uma área árida antes? Su Linghui olhou para ele. No entanto, se Suping tivesse visitado áreas áridas, ela nunca o viu sair de casa por muito tempo. Ele não voltava para casa de vez em quando, mas ela supôs que ele provavelmente tinha ido a um bar de internet, o que não era nada estranho. Suping notou que ela estava lhe fazendo perguntas incessantemente. Só me diga para qual área você está indo. Ele a encorajou a responder. Su Linghui o achou estranho, mas ela respondeu. A montanha Beipo perto da nossa cidade base. Suping sabia que era uma área árida comum de classe C. Quando chegar lá, fique com sua equipe e não saia andando sozinha. Quando vir bestas, fuja delas, não vá em direção a elas. Suping a alertou. Para simplificar, não entre na floresta e fique longe da água. Não duvide dos seus próprios olhos quando encontrar lugares estranhos. Mantenha a guarda alta o tempo todo. Su Linghui não esperava que Suping lhe desse instruções. Isso a fez se sentir infeliz. Ela sempre foi quem comandava Suping. As coisas estavam diferentes no momento. Ela fez beicinho e quis responder, mas parou pensando melhor, já que Suping era mais poderoso do que ela. Suping não se importava se Su Linghui tinha levado suas sugestões a sério ou não. Ele tinha feito o que podia para ajudá-la. Volte para casa se não tiver mais perguntas. Terminei aqui. Suping estava pronto para voltar ao seu treinamento. Toda a comida tinha acabado. Su Linghui arrumou a lancheira, acalmou Bola de Neve e foi embora. Antes de fazer isso, ela lembrou Suping novamente. Cuide de Bola de Neve para mim. Suping fechou a porta depois que ela saiu. Então, ele se virou e lançou um olhar para a besta fantasma da chama que estava no balcão. A besta fantasma da chama era como um gato gordo e preguiçoso. Ele estava rolando levemente no balcão. A besta fantasma da chama sabia que Suping não era um estranho, então não estava nem um pouco nervosa. Ela olhou para Suping com indiferença. Ele falhou em assustar esse humano estúpido antes, mas ainda desprezava essa pessoa por causa de seu constrangimento passado. Ei, rapaz, lembre-se de que foi seu dono quem te enviou aqui. Disse Suping enquanto se aproximava da besta fantasma da chama enquanto estalava os nós dos dedos. A criatura deu-lhe uma olhada lenta, sem ter certeza do que aquele humano estava fazendo. O sorriso de Suping aumentou. Venha. Vamos nos divertir um pouco. Suping foi levá-lo para a sala dos animais de estimação.
A besta fantasma da chama deu um tapa em seu braço para avisá-lo para não chegar muito perto. Embora ela não tenha resistido ao movimento de Suping porque ela tinha se familiarizado com o cheiro de Suping depois de todas as manhãs assustadoras, quando ela frequentemente descansava sob o cobertor quente de Suping. Suping selecionou o terreno da herança do Rei Dragão na janela do sistema, então escolheu outro animal de estimação armazenado na loja e trouxe os dois animais para dentro. Claro, ele teve que assinar um contrato temporário de estimação com a besta fantasma da chama de antemão. O poder do contrato ajudou ainda mais a besta a se aquecer para Suping em vez de sibilar para ele sempre que ele a tocava. Os uivos angustiados da besta fantasma da chama ecoaram por uma das terras de escamas de dragão graças ao cuidado intensivo de Suping. Um momento depois, eles reapareceram dentro da loja. Assim que a besta fantasma da chama reconheceu a sala silenciosa e sem monstros, ela rolou no chão e engasgou rapidamente como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo terrível. O que era, quase correto. Suping sorriu. Ele pegou o animal, encontrou outro animal de estimação para treinar e entrou novamente na terra ancestral. Isso se repetiu até a manhã seguinte. Depois de treinar dentro do terreno patrimonial por uma noite inteira, o que era equivalente a vários dias na realidade, a besta fantasma de chamas assumiu uma aparência completamente nova. Sua forma antes rechonchuda que parecia um balão inflado se tornou esbelta e robusta como a de um gato preto selvagem. Vários fios de pelo vermelho fogo se destacavam em seu pelo como pequenas brasas que aumentavam ainda mais o brilho da criatura. Usando a habilidade de identificação de animal de estimação, Suping confirmou que a besta fantasma da chama havia atingido uma classificação de força de combate de 6,5, quando era 4,9 no dia anterior. Seria forte o suficiente para proteger Sulingil em uma área árida de classe C. Assim que Suping encerrou seu contrato de animal de estimação, a criatura olhou cuidadosamente para Suping, descansou a cabeça no chão e ficou assim sem fazer barulho, como uma criança deprimida em perigo. Quando Suping lhe dava ordens ridículas, como pular em um poço ou fogo ou atacar outro monstro poderoso, ele tentava resistir. Embora logo tenha aprendido a não fazer tal coisa depois de ser espancado por Suping, o que parecia pior do que missões suicidas. A besta não se sentiu feliz quando recuperou sua liberdade. Apenas permaneceu quieta para relembrar sua vida, não havia felicidade quando Suping estava por perto. Suping verificou a janela e percebeu que estava quase na hora de abrir o negócio. Embora ele não planejasse receber nenhum cliente naquele dia. Depois de devolver todos os animais de estimação treinados aos seus respectivos donos, ele teria que começar a se preparar para a tarefa que viria. A loja estava em muito bom estado naquele momento. Perder a receita de 1 ou 2 dias não faria mal. Depois de arrastar a besta fantasma da chama para um curral de enfermagem, ele encontrou algo para beber e começou a verificar a loja do sistema. Já era hora de uma atualização diária. Entre os 5 novos itens apresentados naquele dia, ele viu um anel de captura de bestas de nível médio novamente. Parecia que esse anel era um dos itens mais comuns que apareceriam em uma loja de sistema de nível 2. Ele simplesmente pagou os pontos para comprá-lo sem pensar muito. Ele então tinha cerca de 400 mil pontos de energia armazenados, o que estava longe de ser o suficiente para aumentar o nível do piscina de incubação. Embora comprar alguns itens aleatórios não fosse um problema. Como os 4 itens restantes não pareciam tão bons, ele escolheu atualizar para descartá-los. Uma pequena fruta chamada semente carmesim chamou sua atenção. Parecia ser algo útil que poderia melhorar habilidades baseadas em fogo, o que significava que ele poderia precisar dela ao treinar seu baluarte solar na próxima vez. A fruta lhe custou 20 mil pontos. Outra atualização. Não houve mais descobertas valiosas. Ele não iria continuar atualizando porque a próxima tentativa exigiria 500 pontos de energia. Infelizmente para ele, ele não conseguiu nenhum livro de habilidade ou pílulas de força naquele dia. Deixe-me ver. Preciso de pílulas suficientes para elevar o baluarte solar ao próximo nível. Agora, já encontrei 3 tipos diferentes, que são insuficientes. Até o fim da expedição, usarei os pontos de mérito para comprar algo da base de colonos. Ele fechou a janela do sistema, encontrou um pedaço de papelão, escreveu fechado nele e foi pendurá-lo na porta. Mas antes que pudesse fazê-lo, ele viu uma dúzia de pessoas já esperando no ar frio da manhã, quando o horizonte mal estava iluminado. Senhor Su! Os clientes gritaram surpresos, pois esperavam que Suping aparecesse mais tarde do que isso. Quase imediatamente, eles formaram uma fila e olharam para Suping com olhos brilhantes. Por que você acordou tão cedo hoje, senhor? Questionou um homem de cabelos curtos na frente da fila, depois do que ele de repente viu o que Suping estava carregando. Fechado? O que houve? Cara. Aconteceu alguma coisa? Suping colocou a placa no lugar enquanto explicava. Desculpe, todos vocês. Tenho outros trabalhos para fazer, então, não estou aceitando novos pedidos hoje. A loja só está aberta para aqueles que estão aqui para buscar seus animais de estimação.
Os clientes ficaram claramente incomodados por terem perdido tempo, mas ninguém protestou. Conforme Suping devolvia vários animais de estimação armazenados, um por um, mais clientes chegavam, eles viam a situação e iam embora decepcionados. Ao meio-dia, Suping havia liberado a maioria dos currais de enfermagem ocupados. Parecia que os donos dos animais de estimação restantes iriam para lá mais tarde naquele dia por vários motivos. Suping verificou a loja quase vazia com satisfação, antes de caminhar até a piscina de incubação e verificar seu saldo de pontos de energia. Ele conseguiu se persuadir a se afastar da ideia agitada em sua mente ao pensar sobre a terrível taxa de sucesso das tentativas de incubação. Ele decidiu esperar até que pudesse levar a piscina ao nível 4. Até lá, ele precisaria de muitos pontos para jogar na loteria. Quando ele se preparava para sair para almoçar, um carro luxuoso parou em frente à loja, de onde Shu Quan saltou. Sozinho dessa vez. Chuchua nunca mais levaria sua irmã lá, depois do que aconteceu outro dia. Além disso, Shui Yingshui já havia retornado para seu time de levantadores para se preparar para a expedição. Olá, Sr. Su. Shu Quan viu Suping na porta e rapidamente foi até lá. Sinto muito pelo problema de ontem. Aquela minha irmã nunca descobriu com quem estava lidando. Está tudo bem. Suping já tinha colocado esse assunto no fundo da mente. Você está de espera, a loja está fechada hoje? Por quê? Não, minha irmã assustou seus clientes? Bobagem. Aquela mulher não pode fazer nada com a minha loja. Entendo. Então por que você está? Suping suspirou. Porque todo mundo continuava fazendo perguntas inúteis. Não é nada. Só preciso ir a algum lugar para trabalhar. Onde exatamente você está indo? Ainda não tenho certeza. Talvez para as selvas. Selva? Ei, eu sou muito bom em selva. Quer formar uma equipe? Eu também sou um super top laner. Se perca. Suping enxotou Shu Quan e encontrou um restaurante próximo para encher seu estômago. Após sua refeição, ele passou a tarde inteira dentro do terreno patrimonial até terminar de limpar a 90ª escama, enquanto seus 3 animais de estimação também melhoraram visivelmente. Conforme combinado com Su Linjiu, ela iria lá à noite para pegar sua besta fantasma de chamas. Fim dos capítulos do 160 ao 162. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!